O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, se encontrou hoje com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, em Budapeste. Uma das principais pautas foi a assinatura de um acordo de cooperação nuclear civil entre Estados Unidos e Hungria, anunciado pelo presidente Donald Trump. O líder americano tem se manifestado abertamente em favor de Orbán buscar a reeleição. Durante uma entrevista coletiva conjunta com o premier húngaro, Marco Rubio ofereceu um forte endosso da Casa Branca ao líder nacionalista, que enfrenta uma complicada eleição em abril. O secretário de Estado acrescentou que as relações dos Estados Unidos com a Hungria estão entrando em uma era de ouro, mas pareceu condicionar isso à continuidade do governo do premier. Vamos lá, Renato Machado, nosso analista internacional diretamente de Genebra, na Suíça. Aí não tem carnaval não, né, Renato? É tranquilo, não é feriado, não tem nada disso. Boa tarde, Amanda. Não, aqui não tem carnaval, não. Na semana que vem tem férias escolares em relação com o carnaval, mas é só isso, não é feriado, não tem nenhuma folguinha, não. Ah, já sei, é aquela semaninha, né, que as crianças ou os adolescentes têm de brecha aí vocês conseguem viajar um pouquinho, se bem que está inverno, né? É bom que viaja para esquiar, né, Renato? Aí pertinho tem muitas montanhas lindas, uma paisagem maravilhosa. Renato, me conta um pouquinho dessa repercussão do encontro do Marco Rubio com o Orbán. Eu lembro que a gente tinha falado na semana passada sobre a expectativa também daquela conferência de segurança em Munique. No ano passado, o Marco Rubio havia feito algumas declarações que pegaram muito mal, constrangendo, criticando, fortes críticas mesmo aos europeus, sempre aquela ameaça de sair da OTAN, ou então a cobrança de que eles voltassem a investir fortemente em armamentos, o que de fato aconteceu, porque todos os países europeus anunciaram, ou a maioria deles, os mais importantes, anunciaram um aumento do investimento em segurança com proporção do PIB, os Estados Unidos cobraram isso. E dessa vez também teve de novo a participação de Rubio, mas com palavras mais amenas, um pouco mais elogiosas à Europa. E hoje esse encontro dele com Viktor Orbán, que é tido como líder autocrata da Hungria. Exatamente, Amanda. Foi uma postura bem diferente dos Estados Unidos em relação à participação do ano passado, onde houve essa série de críticas às democracias europeias. E esse ano, Marco Rubio, ele adotou um tom um pouco mais ameno. No ano passado havia sido J.D. Vance, o vice-presidente que fez essa série de críticas, voltou a falar em apagamento civilizacional e tudo mais. Marco Rubio, ele reforçou a parceria transatlântica, buscou que quer dar um novo fôlego para essa parceria, mas ele também passou alguns recados para os europeus. Falou assim, que tem a ver com os gastos militares, como você bem falou, e hoje o Emmanuel Macron ele foi bastante pressionado pelo Friedrich Merz para que a França também aumente os seus gastos, e os outros dois pontos que ele apresentou como uma condição em políticas migratórias e livre comércio. Essas são as duas coisas que ele basicamente passou como recado dos Estados Unidos para a Europa. Em relação ao encontro com o Viktor Orbán, hoje, eu tenho um fato curioso que o Marco Rubio ele deu uma entrevista na pista antes de decolar para Munique. Eu tinha resgatado essa entrevista para fazer meu comentário sobre a conferência de Munique e tinha uma pergunta lá que, o senhor vai encontrar o Viktor Orbán também, qual o motivo? E o Marco Rubio pareceu totalmente perdido, assim, deixando bem claro que ele estava indo a mando de Donald Trump para a reunião. Falou assim, o presidente acredita nele, ele até usou a expressão, é perto, mas como que dizendo, eu estou aqui mesmo. Ele falou, é perto, depois... Exatamente. Depois falou assim, e depois eu vou para a Eslováquia, então meio que colocou no caminho, assim, ele evitou fazer uns comentários mais profundos. Hoje não, hoje ao lado de Orbán, ele demonstrou todo o apoio. E como você falou antes, tem tudo a ver com as eleições de abril. O partido de Viktor Orbán está 12 pontos atrás nas eleições, é uma eleição que vai ser apertada. Então, Donald Trump, assim como ele fez no Chile, assim como ele fez em Honduras, ele vai colocar o seu peso político para tentar influenciar nessas eleições. Ele precisa de Orbán.
é um centro disruptor dentro da União Europeia. É uma pessoa que tem relações com a Rússia, é uma pessoa que critica a ajuda da União Europeia à Ucrânia, fala que a crise financeira da União Europeia seria totalmente resolvida se o bloco parasse de enviar dinheiro para a Ucrânia. Então, a visita de hoje tem todo a ver com as eleições de abril, as eleições parlamentares de abril. É muito interessante esse ponto que você toca, né, Renato, que é uma voz dissonante mesmo na União Europeia e pesa também, ele se interessa pela participação, né, para que haja uma maior participação da direita e que essa voz cresça internamente no bloco. Tem um outro assunto também, Renato, o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, se reuniu com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, antes da segunda rodada de negociações com os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano. Teherã vem sinalizando abertura para concessões no programa nuclear desde que Washington aumentou a presença militar na região e começou a pressionar as exportações de petróleo. O governo do Irã afirmou que eventuais acordos nas áreas de petróleo, gás, mineração e até compra de aeronaves podem integrar as negociações em curso com os Estados Unidos, numa tentativa de destravar o entendimento sobre o programa nuclear iraniano. Mesmo com possíveis concessões, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que será difícil chegar a um acordo com o Irã, uma vez que o país toma decisões com base em teologia. Agora, Renato, você acredita que esse acordo entre Estados Unidos e Irã possa avançar? E qual seria o molde, quais seriam os moldes desse acordo? Porque você fica imaginando, não pode ser uma coisa que simplesmente repita o que Obama fez lá atrás, acho que em 2015, com o Irã, né, que era aquele programa nuclear, de enriquecimento nuclear iraniano. Então, você põe uma pausa nisso, porque quando o Trump chegou à presidência, ele simplesmente invalidou esse acordo. Se agora você tivesse um acordo que falasse só sobre enriquecimento nuclear iraniano e sobre controlar, você voltaria ao passado, ao que você tinha em 2015. O Donald Trump precisa avançar. Ele precisa que o Irã faça mais concessões, né? Exatamente, Amanda, você tem toda a razão. Essa reunião de amanhã, ela surgiu meio como uma surpresa, que ela vai ser aqui em Genebra, porque os emissários norte-americanos, o Steve Witkoff e o Jared Kushner, eles vêm a Genebra já para reunião com representantes ucranianos e russos, para tratar do outro conflito. E aí, hoje surgiu a notícia de que, como o Abbas Araghchi, ele já estaria aqui para o encontro com o Rafael Grossi, que você explicou agora há pouco. E amanhã tem o discurso na Comissão do Desarmamento do representante iraniano. Então, foi agendado pela manhã esse encontro na missão do Oman junto às Nações Unidas. Me pareceu, de última hora, me pareceu uma improvisação muito diferente do encontro com ucranianos e russos que já estava sendo divulgado desde a semana passada. Agora, sobre o acordo, você tem total razão. O Donald Trump ele criticou muito a negociação do chamado JCPOA, do acordo nuclear que foi fechado pelo Obama. Ele criticou que não era suficiente para barrar um programa nuclear iraniano, que em qualquer momento que o Irã se recusasse aos termos do acordo, ele poderia rapidamente chegar a uma bomba atômica, e ele reclamava principalmente que o Irã estava usando os recursos que entravam com o fim das sanções para armar as milícias aliadas a ele na região, que vinham trazendo instabilidade. Então, o Donald Trump ele não pode simplesmente fechar um acordo especificamente na questão nuclear, ignorando todo o resto, porque ele vai ser muito criticado pelos republicanos, por Israel, por seus aliados, porque ele vai dar força para o Irã. Então, ele precisa avançar. E eu acho que é isso das palavras do Marco Rubio, que vai ser muito difícil, porque o Irã, como a gente vem falando, ele não vai abrir mão das outras questões, dos mísseis balísticos, principalmente, para não ficar vulnerável. Essas questões que você mencionou, de envolver compras, isso é algo que chama a atenção de Donald Trump. Isso pode ser um sinal de abertura para Donald Trump de uma negociação. Mas eu confesso que hoje eu considero que estamos mais perto de um ataque ao Irã após as negociações naufragarem do que um acordo.
a não ser que algo muito diferente aconteça, que o Irã sinta a pressão e resolva abrir mão de todas as suas reivindicações, o que, por enquanto, eu considero difícil. Nossa, é um ponto preocupante que você traz, Renato. Agora, eu não estava muito atenta a isso, não, mas você disse que as negociações estão mais perto de naufragar do que de avançar. Meu Deus do céu, tá bom. Vamos ficar atento. Você volta daqui a pouquinho para a gente conversar mais um pouco.